Infeliz daquele a quem não é dado chorar. Só o pranto afogador, que a vontade não vence destruir. Aloysio de Azevedo. Hoje em dia, em um país com tantos problemas de moradia e pobreza como o Brasil, encontramos muitas pessoas vivendo em condições mais do que precárias. As favelas são o exemplo mais conhecido, mas também podemos mencionar os cortiços. Esses conjuntos habitacionais onde as pessoas de classe baixa se reuniam, chamados de cortiços, eram um sinônimo de descaso, não dos moradores em si, mas do Estado com o povo. Aglomeração de pessoas em pequenos espaços, ambientes mal iluminados e mal ventilados, banheiros coletivos, esgotos danificados, falta de privacidade e aluguéis exorbitantes era um cenário visto em todos os cortiços. Esses locais eram basicamente localizados nos centros das cidades e não chamavam tanta atenção no quesito de estrutura, já que se assemelhavam a construções unifamiliares, mas continham diversas famílias. Tais moradias conseguiram se manter até a República, onde começaram a ser vistos pelo governo como berço de epidemias e também onde se localizavam a grande maioria dos desempregados e malandros. Uma vez que a pobreza e a propensão ao crime surgiram juntos, os moradores passaram a ser chamados de população perigosa. Movidos pelo discurso médico-higienista, foi feita uma lei contra a construção de mais cortiços no Rio de Janeiro. Depois, veio o principal ataque aos cortiços, a destruição do maior deles na época, o Cabeça de Porco, onde desabrigaram os moradores e os realocaram para longe do centro. Parece até brincadeira que as campanhas para o fim dos cortiços tenham dado início às favelas, mas foi exatamente o que aconteceu. Os ex-inquilinos, junto dos soldados da Guerra dos Canudos, se instalaram em morros perto do centro. Com a permissão de levar apenas as madeiras das casas, eles construíram barracos e viviam sem qualquer tipo de higiene. Era a única alternativa que a população pobre tinha de moradia, e assim permaneceram, dando origem às favelas de hoje. No início do século XX, o plano do prefeito Pereira Passos era transformar o Rio de Janeiro na Paris dos trópicos. E para isso, ele planejava acabar com as favelas, já que eram vistas de forma marginalizada, tanto quanto os cortiços. Por outro lado, poetas e pintores passaram a fazer obras cultuando as comunidades, movidos pelo modernismo que promovia o amor pela cultura nacional. A principal diferença entre as duas comunidades é a estrutura. Cortiços geralmente são feitos em superfícies planas, com casas que abrigavam cerca de 4 integrantes, com infraestrutura para no máximo 2 pessoas. O cortiço também é, em grande parte, composto por pessoas desfavorecidas economicamente, que muitas vezes vêm de outras regiões em busca de emprego e melhor qualidade de vida. As favelas, por outro lado, são grandes áreas com diversas casas em situação precária, feitas em morros. Geralmente são ligadas à pobreza extrema e alta taxa de desemprego, além de ter um sério problema de natalidade, pois tem índices muito altos com a infraestrutura que não comporta o número de pessoas. Para complementar a ideia de cortiço, a leitura de uma das mais conhecidas obras de Aloysio de Azevedo é uma forte recomendação, pois além de mostrar a situação precária em que os personagens vivem, apresenta o pior lado do ser humano, repleto de traição, ganância, inveja, assassinato e todo tipo de injustiça. Mostrando os altos e baixos da vida de cada um, é difícil ler a obra e não reconhecer alguma situação que não possa ser vista nos dias de hoje, principalmente nas sucessoras dos cortiços, as favelas. Mesmo com todas as tentativas de remoção, essas comunidades não deixaram de existir por um motivo bem claro e simples: a facilidade de locomoção. As pessoas iam para as cidades em busca de trabalho e se instalavam em locais próximos de seus empregos, mesmo que não conseguissem viver de forma confortável. Crescendo junto da repressão e exclusão,
As comunidades vivem da forma que podem, mesmo com as tentativas frustradas de retirada de suas moradias. Mas é inegável a vivência dessa parte da sociedade junto ao crime e com risco de vida frequente, seja pela violência ou pela falta de saneamento e estrutura de suas moradias.